Necropolítica. Política de morte, política que produz morte de quem? Como são produzidas essas políticas de morte? Um corpo matável são pessoas, grupos ou até mesmo ambientes que podem ser destruídos ou mortos. O Estado, ele não tem interesse em cuidar da vida dessas pessoas ou evitar a sua morte. Mas quem são esses grupos? Geralmente são populações que já têm uma vida precária ou grupos vulneráveis. O Estado parece não prestar atenção nessas mortes. Sabe que estão lá, mas há um certo descaso. Há tanto a questão da invisibilidade quanto o Estado considerar essas pessoas como estando em oposição. E esses grupos podem ser por questões históricas, raciais, de classe social e também de gênero. Por exemplo, os indígenas, eles moram em locais isolados, como na floresta amazônica, e o governo pode autorizar alguma construção lá, um empreendimento, casas ou empresas, fábricas. O governo mandou que matassem essas pessoas? Não, mas indiretamente ele sabe que essa invasão, essas obras podem causar a morte desses indígenas. Mas, de forma indireta, ele deixa que essa morte aconteça. Outro exemplo são pessoas negras que moram em comunidades, em favelas. Se acontece um confronto com a polícia e uma dessas pessoas morre, mesmo sendo inocente, há o discurso de que há uma ação do governo para diminuir a criminalidade, acabar com o tráfico de drogas, e por isso essa ação tem que ser feita. Mas, infelizmente, alguém morreu. Parece que a política produz a morte dessas pessoas. Outro exemplo são os de crianças pobres, que têm na escola alimentação. Agora, nesse momento, elas não estão indo para a escola, estão em casa. E onde elas conseguem essa alimentação? A demora nessa oferta pode causar a morte. A ação é lenta, demorada, e algumas delas podem morrer. O governo parece não se importar com isso. Em relação ao gênero, temos políticas de cuidado com a saúde, mas muitas vezes há o discurso de que as pessoas homossexuais não precisam ter essa atenção com a saúde porque elas têm uma vida complicada e focam em outros grupos sociais, não oferecem a elas atendimento adequado, o que pode levar à morte. Não são mortes acidentais. Há uma proposta, uma política que resulta na morte dessas pessoas. As pessoas também, mesmo não sendo o Estado, o governo, também praticam necropolítica. Quando alguém fala, por exemplo, nesse momento de pandemia algumas pessoas vão morrer, provavelmente aquelas mais idosas, mas a vida vai seguir para outras pessoas, isso acontece. Parece que eu estou tendo um discurso em defesa de algumas pessoas, mas na verdade eu estou autorizando a morte de outras. Então precisamos ter atenção com o discurso da necropolítica.